Pessoal, então agora a gente vai para os exercícios, né? Na lista de exercício. Eu deixei aqui a metade da tela a lista de exercício. E no cantinho à esquerda aqui eu deixei o material lá que eu fiz no PowerPoint. Deixei aquele último slide ali que são a, todas as equações que foram ali deduzidas ali no material, né? Então a gente tem as equações para sais oriundos de ácido fraco e base forte, de ácido forte e base fraca, e quando os dois são fracos, né? Tanto veio de um ácido fraco e de uma base fraca. Então, vocês vão ver que os exercícios basicamente sempre são descobrir ou a constante de equilíbrio, ou o grau de hidrólise, ou então o pH que ficou a solução depois que se solubilizou o sal, né? Então, basicamente é saber usar essas equações aqui, ó. Essa aqui é a realidade, né? Não são difíceis, né? Bem fácil até os exercícios. Então, o exercício 1 aqui, calcule o pH de uma solução de acetato de sódio 0,1 molar. Foi dado a constante ácida do ácido acético, 1,75 vezes 10 na menos 5. Então aqui, o que é a principal coisa aqui que tem que saber nos exercícios, né? Sempre tem que conseguir olhar o sal e ver a origem do cátion e do ânion, né? Por exemplo, acetato de sódio. O sódio veio de que base? Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é o quê? Uma base forte. Acetato veio de que ácido? Ácido acético. Ácido acético é o quê? Ácido fraco. Então a gente está nesse patamar aqui, ó. Um sal que é oriundo de ácido fraco e base forte. Então esse exercício 1 aqui a gente está nessa categoria de sal aqui. Portanto a gente vai usar essas equações aqui, ó. Como o exercício pede para calcular o pH, a gente vai usar essa equação aqui, ó. Bem fácil, né? Então eu peguei essa equação que está aqui, ela está escrita aqui embaixo na resolução do exercício. E aí coloco o valor da constante ácida ali, 1,75 vezes 10 a menos 5, o KW é 1 vezes 10 a menos 14, concentração do sal, que é o Czinho ali, é 0,1, faço essa conta aqui, tiro a raiz quadrada do resultado, e aqui em azul já está em destaque a concentração de íons H+. Como foi me pedido o pH, basta fazer menos log desse valor aqui, e aqui está o pH. É muito fácil, né? E não é... Claro que eu montei a lista de exercício fazendo uma pergunta muito objetiva, assim, né? Não tem aquela enrolação, uma introdução do exercício, né? Eu fui muito objetivo nos exercícios aqui. Mas a realidade é essa, não tem muito o que inventar, né? A gente, para conseguir, por exemplo, calcular o pH, eu tenho que saber a constante ácida do ácido acético, entendeu? Então, isso aqui o enunciado do exercício vai ter que dizer. Ou no caso, se estivesse lá no livro, a gente vai lá na tabela e vê a constante ácida, né? Tem que dizer a concentração do sal, entenderam? Então, acho que não tem muito mistério aqui, não tem como inventar muita coisa aqui. Eu até tentei inventar os exercícios, né, diferentes aqui, ó. Vamos lá. Exercício 2. Calcule, deixa eu baixar aqui o exercício resolvido. Calcule o pH de uma solução de cloreto de amônio, tá? Então, vamos lá. Foi dada a concentração do sal, cloreto de amônio, 0,25 molar. E a constante básica da amônia é 1,75 vezes 10 a menos 5. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Primeira coisa é interpretar o sal. Que sal que é esse daqui? Cloreto de amônio. Amônio veio de que base? Amônia. Amônia é uma base fraca, né? E cloreto veio de que ácido? Veio do ácido clorídrico. Ácido clorídrico é um ácido forte. Então aqui a gente está com um sal oriundo de ácido forte, tá? E base fraca. Então, a gente está nessa categoria de sal aqui, ó. Nessa aqui, ó. Então, se está nessa categoria aqui e o exercício pede para mim calcular o pH, eu vou usar essa equação aqui, ó. Então, essa equação aqui é ela... Deixa eu cliquei aqui. Tá? É essa equação aqui que está escrita aqui, ó. E aí eu entrei com os valores, né? O KW é 10 a menos 14, concentração do sal é 0,25 molar, a constante básica da amônia é 1,75 vezes 10 na menos 5, tá? E aí eu achei a concentração de íons H+ aqui, depois eu fiz menos log dessa concentração aqui, e esse é o valor de pH. Muito fácil, né? Daria para dar uma dificultadinha aqui, em vez de dar o Kb da amônia, eu poderia dar o Ka do amônio, o NH4+, né? Que é bem assim que está lá no Harris. Até já expliquei isso aí. Essa era uma dificultadinha que eu poderia dar aqui no exercício, né? Mas viram que é bem tranquilo, né? Qual que é
a chave para fazer os exercícios, né? Como escolher a equação que tem que ser usada. Tem que interpretar o sal, olhar o sal e saber em qual classe de sal aqui ele se enquadra, né? Aqui vamos para o exercício 3, né? Calcule o pH de uma solução de benzoato de sódio, 0,05 molar, e aqui foi dado a constante do ácido benzoico é 6,3 vezes 10 na menos 5. Então, esse aqui é o exercício 3. Aqui, pessoal, vou fazer um comentário. Eu sei como é que é benzoato de sódio, mas vamos supor assim, ó, eu vou pensar que vocês não sabem. Por exemplo, assim, ó, vocês leram esse sal aqui, benzoato de sódio. Aí tu até pensa assim, ó, sódio. Sódio vem da base hidróxido de sódio, base forte. Beleza, aqui tu matou. E aqui, benzoato, vamos supor assim, ó, que tu nunca ouviu na tua vida. Não faço ideia o que é benzoato. Vamos supor que tu não faça ideia. Só que pensa assim, ó, esse benzoato veio de um ácido. Inclusive, se acaba com ato, era porque o ácido acabava com ico, né? Então, até aqui tá, eu já dei a dica aqui, ó, o ácido benzoico, né? Só que tu pode pensar assim, ó, cara, não faço ideia o que seja esse ácido benzoico, não sei, tá? E aí eu te pergunto, tá, tu não sabe, mas agora eu vou te perguntar, ele é forte ou fraco? Aí tu tem que saber. Por quê? Porque ele não é dos fortes, tu decorou os fortes. Eu pedi para vocês decorarem 6, né, ácidos. Então não é dos fortes, então se ele não tá dentro daquela categoria que tu decorou que são os fortes, é fraco. Então esse sal aqui, por mais que tu não saiba que jeito que é o benzoato, esse ânion, esse sal aqui ele é oriundo de uma base forte e um ácido fraco. Então a gente está aqui, ó, oriundo de ácido fraco e base forte, a gente está nessa categoria aqui. O exercício de novo pede para calcular o pH, então eu vou usar essa equação aqui, né? E aí só colocar os valores nos seus devidos lugares, né? Ó, peguei essa equaçãozinha aqui, copiei ela aqui no material, né? E aqui, ó, constante ácida, 6,03 vezes 10 a menos 5, vezes o Ka, que é 10 a menos 14, dividido pela concentração do sal, que é 0,05. Fiz o cálculozinho aqui, achei o 13,55 vezes 10 a menos 9 molar, fiz o menos log desse valor e está aqui o pH. Bem fácil, né? Vamos lá para o próximo exercício aqui. Esse exercício aqui, deixa eu ver se... Não, tá, achei que estava sumindo uma parte ali, mas não. Esse exercício aqui eu só fiz só uma coisinha de diferente, né? Que é o seguinte, ó. Calcule o pH de uma solução obtida através da adição de 20 ml de ácido acético, a 0,1 molar, com 20 ml de NaOH, a 0,1 molar. Por que isso? Porque se a gente misturar ácido acético, tá aqui o ácido acético, CH3COH, com NaOH, a gente vai ter uma reação de neutralização, né? A cada íon OH- da base forte aqui, ele vai reagir com um íon H+ do ácido e a gente vai formar uma molécula de água. A base vai ficar sobrando o Na+, e do ácido vai ficar sobrando o ânion acetato. Então a gente vai formar esse sal aqui, ó, o acetato de sódio, estão vendo? Acetato de sódio. Vejam que esse sal aqui, ele veio de uma base forte e de um ácido fraco. Então a gente está aqui, ó, veio de um ácido fraco e de uma base forte. A gente está nessa situação aqui. O exercício pede para que calcule o pH da solução obtida após essa mistura aqui, né? Perceba que a concentração de ácido acético no início era 0,1 molar e a de NaOH era 0,1 molar também no início. Só que isso aqui, pessoal, era 0,1 molar lá nos 20 ml de ácido acético. E isso aqui era 0,1 molar lá nos outros 20 ml de NaOH. Você tem que imaginar que isso aqui é lá na bancada do laboratório, a pessoa tinha um becker com 20 ml de ácido acético e um outro becker com 20 ml de NaOH. Em cada um dos beckers, a concentração dos ácidos ou da base era 0,1 molar, 0,1 e 0,1. Só que essa pessoa pegou os dois beckers e misturou um no outro. Então agora a gente tem um becker só com 40 ml. Como a gente misturou volumes iguais, aqui eu nem preciso usar aquela equaçãozinha que eu já ensinei para vocês, de concentração antes, concentração depois, volume depois. Porque no caso de misturar volumes iguais, essas concentrações aqui vão baixar pela metade. Então é por isso que eu escrevi aqui que após misturar os dois beckers, a concentração do ácido acético, lá nos 40 ml, que é a mistura dos dois, vai ser a metade desse valor aqui, ó, vai ser 0,05. E a concentração do NaOH vai ser 0,05 também. Só que como o ácido reage com a base, um neutralizando o outro, a quantidade de sal formado lá no becker vai ser 0,05 molar. Então essa aqui
Esse exercício aqui é um jeito que eu inventei, né, de não dizer para vocês a quantidade do ácido, não dizer a quantidade do sal, e sim dizer que eu fiz uma reação e daí formou o sal, entenderam? Mas com essa pequena lógicazinha assim que eu acabei de fazer, a gente acabou de descobrir então qual que é o sal que vai se formar lá no becker. E esse sal aqui, será que ele sofre hidrólise? Aí a gente vai ter que interpretar. Por exemplo, acetato de sódio, foi até o exemplo que a gente usou no material lá, né? Acetato de sódio, o sódio vem de base forte e o acetato vem do ácido acético e ácido fraco. Então a gente está nessa categoria aqui de sal. E aí então o exercício pede para calcular o pH, que vai ficar a solução. Então eu vou usar essa equação aqui de baixo. Então eu pego essa equação aqui, vou lá, constante ácida do ácido acético foi dada, né? 1,75 vezes 10 na menos 5, vezes o Kw, dividido pela concentração do sal. Então eu coloquei aqui o valor do Ka, vezes o Kw, que é 1 vezes 10 na menos 14, dividido pela concentração do sal, e aí a concentração do sal formado foi essa, 0,05 molar. Tá? Então, aqui achei a concentração de íons H+, tá? Achei a concentração de íons H+, e agora eu faço menos log dessa concentração aqui, e aí vai dar o pH. Então, bem tranquilo, né? Menos log do H+, tá ali o pH. Deixa eu ver o exercício 5 aqui. Ó, vamos lá. Exercício 5 pede que calcule o grau de hidrólise de uma solução de cloreto de amônio, 0,5 molar, dado a constante básica da amônia, 1,75 vezes 10 a menos 5. Então aqui exercício 5 também é o mesmo esquema. Acho que uma das maiores dificuldades vai ser isso. Olhar o sal e ver a origem dele, né? Em qual classe de sal ele se enquadra. Cloreto de amônio, esse aqui tá barbada. Amônio vem da amônia, que é uma base fraca, e o cloreto vem do ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então a gente está aqui, ó, sal de origem de ácido forte e base fraca. Pede para calcular o grau da hidrólise, então a gente vai usar essa equação aqui. Como foi nos dado a constante básica da amônia, a gente vai usar essa aqui, ó, essa última aqui. Ó. Então eu só peguei essa equação aqui, ó, o grau da hidrólise é igual a esse valor aqui. E aí entrei com os valores. Kw a gente sabe de cor, né? 1 vezes 10 a menos 14. Constante básica da amônia, 1,75 vezes 10 na menos 5. E a concentração do sal, 0,5 molar. Bem tranquilo. Faço o cálculo aqui, tiro a raiz quadrada e está aqui a resposta. Lembrando que essa resposta que dá o alfa, o grau da hidrólise, é aquele valor que dá sempre entre 0 e 1. Né? No caso aqui está coerente. Ó. 3,38 vezes 10 na menos 5, na real é 0, a gente vai botar 4 zero depois da vírgula, e depois vai vir o 338, certo? Se eu quiser expressar esse valor aqui em porcentagem, eu pego isso aqui e multiplico por 100, e aí esse número vai ficar desse jeito aqui, ó, 0,003. 38 também, se quiser seguir colocando ali, né? 338. Beleza? Vamos lá, mais um exercício. Acho que o último aqui, né? Já vamos fechar o vídeo aqui, ó. Calcule o grau de hidrólise de uma solução de cloreto de amônio, 0,05 molar, constante básica da amônia, essa daqui. De novo, cloreto de amônio, base fraca, ácido forte. Então eu estou aqui, ó, base fraca, ácido forte. Calcular o grau de hidrólise, mesma equaçãozinha aqui, e aí está feito aqui o exercício. Ó. Aquela mesma equaçãozinha ali, bota a constante básica, vou lá, faço o cálculo, e está aqui o resultado. 1,07 vezes 10 na menos 4, ou 0,01, certo? Então aqui o exercício 6 era do cloreto de amônio. Aqui o mesmo exercício, eu só mudei a concentração, né? Então percebam que do exercício 5 para o 6, ó, bem legal de perceber, né? A gente diluiu mais, o sal está mais diluído, então ele conseguiu se hidrolisar mais, entenderam? Em porcentagem ele se hidrolisou mais, né? Essas coisas é legal de fazer no Excel, mas no caso aqui eu não vou, deixa assim. Mas a gente consegue perceber esses movimentos fazendo o cálculo lá no Excel, né? Então agora aqui o próximo exercício já é outra coisa, que é as soluções tampão. Então eu encerro pelo menos esse vídeo aqui, né, com os 6 primeiros exercícios. Agora o próximo vídeo a gente vai ver outro assunto aqui pertinente à hidrólise, tá? Que são as soluções tampão.